O tema que nós escolhemos foi usabilidade na web. O grupo é composto por mim, Natália, e pela Bruna. Alguns tópicos que serão aprofundados durante a pesquisa vai ser o conceito de usabilidade, o que significa esse termo, como ele é empregado, qual a relevância da usabilidade na área da tecnologia da informação, quais são as 7 regras básicas da usabilidade, o que é a avaliação heurística, o que significa esse termo, como ele é empregado, e em relação também à inspeção de usabilidade. O tema nós escolhemos seguindo a norma ISO/IEC 924111, que é do ano de 1998. Ela vem definir usabilidade como a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação. Isso em um contexto específico de uso. Portanto, esse termo usabilidade, ele é utilizado para designar o grau que o usuário vai conseguir realizar uma tarefa com foco na interação com os sistemas web ou os websites. Um website, nós podemos dizer que ele tem usabilidade quando ele possui todas as suas funcionalidades corretas. Por exemplo, se o site tem um formulário e tem um botão para enviar os dados daquele formulário que o usuário preencheu, esse botão tem que estar sempre funcionando. Toda vez que o usuário clicar no botão, os dados do formulário têm que ser enviados e têm que ser salvos. Na parte de entretenimento, falando do site, ele deve ter eficiência para carregar os arquivos no site. Por exemplo, vídeos, fotos, tem que ser carregado de uma forma rápida. Na parte de aprendizagem, por exemplo, se tem um formulário e tem um campo de celular, aí o usuário coloca o seu número de celular, mas quando ele tenta salvar, ele está vendo que o formulário não está sendo enviado. E ele não entende por quê. Porque no campo celular não tem uma máscara especificando que o usuário tem que colocar o DDD. Então, o que acontece? Ele não coloca, porque não tem uma máscara especificando, e ele não consegue enviar os dados e ele não sabe por quê. Então, isso é um erro gravíssimo na web. Outra coisa, ele deve ser tolerante a erros. Por exemplo, caso o usuário esqueça de preencher um campo do formulário, deve ser emitida uma mensagem. Geralmente ela é em vermelho para chamar atenção, especificando qual campo que o usuário esqueceu de preencher. E também é bom ter aqueles asteriscos apontando para o usuário quais campos são obrigatórios para o envio daquele determinado formulário. Sobre a relevância da usabilidade na área da tecnologia da informação, nós vamos tratar em cima dos 3 pilares da usabilidade. Por que usar usabilidade? É para garantir esses 3 pilares. O primeiro é a eficiência, que é para obter precisão em relação aos objetivos e a quantidade de recursos gastos. Em segundo, a eficácia, para obter os resultados esperados, acessando as informações de forma correta. E, em terceiro, é a satisfação, que é o produto ele ser aceito pelo usuário, causando conforto. No caso aqui, o produto é representado pelos websites. Dando continuidade no tema que a Nath já introduziu,
Existem também algumas regras básicas, na verdade, existem diversas regras para se aplicar a usabilidade, mas essas são as 7 principais e que possibilitam aprofundar o assunto, que seria a clareza na arquitetura da informação, a facilidade de navegação entre as telas do usuário, a simplicidade, lembrando que na usabilidade é aquela regra básica, menos é mais, a relevância do conteúdo, se não tem algum conteúdo que não seja importante para o usuário, talvez acabe dificultando a sua navegação. Manter a consistência, ou seja, o assunto tem que ser estável, tem que ter uma importância do porquê está ali, vai ter alguma serventia para o usuário. Um tempo suportável, não adianta querer colocar muitas telas, porque o usuário tem um certo tempo de navegação que nós chamamos. Mais para frente, a gente também vai explicar algumas regras básicas de quantas telas é o máximo que o usuário percorre para achar uma informação. E eu acho que a regra principal na usabilidade é o foco no usuário. Não adianta a gente ter um sistema que vai recriar o Facebook se o usuário não sabe nem fazer o login dele. Pode passar, Nath. Dentro da avaliação da usabilidade na web, existe a avaliação heurística. Ela é um termo criado lá em 1990, mas muito usado hoje em dia ainda. Esses são os dois autores principais e criadores desse termo, o Jacob e o Hall. E a avaliação, ela nada mais é do que uma ferramenta de método de inspeção para encontrar os tipos de problemas em uma interface. Seria analisar o sistema com o olhar do usuário, porque a gente fica sempre ali na parte da programação, tem uma certa facilidade já com as tecnologias, e acaba perdendo um pouco essa visão do usuário leigo, que, na verdade, é quem vai usar o sistema todo dia. Pode passar. A inspeção de usabilidade tem como objetivo principal, como eu já disse, encontrar os problemas que o usuário teve durante o uso do sistema que foi desenvolvido para ele. Anotar e fazer as recomendações a fim de eliminar esses problemas, documentá-los e garantir uma melhora contínua do design e do uso do sistema, né? Isso seria também a usabilidade. Por favor, Nath. Nós demos uma introdução geral sobre o tema. Durante o semestre a gente vai aprofundar bem mais, tem muita coisa que pode ser abordada. Essas aqui são algumas das referências que nós usamos.